Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Aleluia. Queridos, esse salmo, a gente percebe que é um clamor, um anseio pela presença de Deus. Eu gostaria de falar nesta noite sobre intimidade com Deus. Nós estamos vivendo tempos em que o que faz diferença, o que nos mostra o nível de relacionamento que nós temos ou não com Deus. Nós vivemos um tempo em que as tempestades estão soprando. Nós estamos vivendo um tempo em que os montes estão tremendo. Nós vivemos um tempo em que as ondas do mar estão bramando. Nós vivemos um tempo em que as nações estão sendo sacudidas. Quem são aqueles que vão permanecer? Quem são aqueles que vão prevalecer nesse tempo? Quem são aqueles que não se sucumbirão nesse tempo, que não abortarão a sua fé? São aqueles que têm intimidade com Deus. São aqueles que conhecem o seu Deus. São aqueles que andam com Deus, não andam com uma religião, porque hoje a gente percebe um número grande de pessoas, até que são fiéis a Deus, vão para a igreja, mas estão dentro de um casulo religioso, estão dentro de uma capa religiosa. É uma linha muito tênue, é uma linha muito fininha, que nos separa do evangelho e da religião. E Deus está nos chamando para o evangelho puro, simples, transformador e capaz de mudar a nossa história. Deus quer nos arrancar do sistema religioso, do casulo religioso, e nos levar a uma experiência profunda com Ele, a uma experiência tremenda com Ele. Aqui nós vemos um salmo de alguém que anseia pela presença de Deus, que anela pela presença de Deus. O salmista começa dizendo: assim como o servo suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Antigamente, as grandes caravanas atravessavam o deserto e levavam o cervo ou a corça para sentir o cheiro das águas. Então, quando as águas estavam acabando, o estoque de água, eles soltavam aquele animal pelo deserto, e as caravanas então seguiam aquele animal, porque sabia que aquele animal iria guiá-los a fontes de águas cristalinas. Por isso que ele, sabendo dessa característica deste animal, ele diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E ele diz: a minha alma tem sede de Deus, não do Deus pregado na cruz, não no Deus de ouvir falar, mas do Deus vivo, aquele que nos conhece por inteiro, aquele que nos tem por inteiro em suas mãos. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Agora ele faz uma pergunta para si mesmo: quando irei e me verei perante a face de Deus? Quando irei e estarei perante a face de Deus? Aí ele se reporta a dias difíceis e ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Geralmente, quando um crente passa por alguma prova, por alguma situação difícil, sempre tem aqueles que se levantam e dizem: cadê o teu Deus? Não é verdade? Onde está a tua fé? Onde está o teu Deus? Fizeram essa mesma pergunta para o salmista: o teu Deus, onde está? Cadê o teu Deus? Onde está a tua fé? Será que Ele não está ouvindo o teu clamor? Ele não está vendo a situação que você está atravessando? Onde está o teu Deus? Onde está? É uma pergunta que muitos se levantam para inquirir de nós uma resposta que às vezes a gente
não consegue falar claramente, porque muitas vezes a gente acha que servir a Deus é só coisa boa. Jesus não prometeu tempos maravilhosos. Ele diz, olha, vocês vão passar por lutas, crises, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa é a certeza, a alegria da nossa fé. Vocês terão aflições. Aliás, se você observar a Bíblia, não que não existem promessas tremendas, mas a Bíblia, Jesus, ele traz algumas coisas para nós. O apóstolo Paulo também, ele diz, olha, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Porque nós que servimos a Deus, nós não podemos condicionar a nossa fé naquilo que é temporal. Nós temos que nos ligar no atemporal, naquilo que é eterno. Porque se balizarmos a nossa fé naquilo que a gente vê, naquilo que a gente ouve, a gente fracassa. Por isso que eu acho fantástico o livro de Hebreus, no capítulo 11, quando o escritor diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. E o apóstolo Paulo escreve em Romanos 4 que Abraão, ele creu contra a esperança. Quando tudo dizia que não, ele dizia, o meu Deus diz que sim. Isso fala de intimidade. É quando você está passando por um vendaval, por uma tempestade, como Davi no Salmo 23, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Essa é a certeza da nossa intimidade, da nossa confiança, da nossa fé. Jó, quando ele está com a sua pele, a sua carne apodrecida, a Bíblia diz que Jó é colocado no lixão da cidade, e ele pega cacos para raspar a sua pele, para tirar os vermes que estavam comendo a sua carne, a sua pele, rejeitado por tudo e por todos, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, mas Jó lá no monturo, ele diz, quem me dera que as minhas palavras fossem para sempre esculpidas numa pedra que para sempre fossem gravadas, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu favor, e revestido o meu corpo, eu ainda adorarei a Deus. Jó 19, 23 em diante. Querido, quando eu tenho intimidade com Deus, nada vai destronar a minha fé. Nada. Jogaram Jeremias numa cisterna. Aquela cisterna não tinha água. E Jeremias atolado na lama. Sabe o que ele disse? Ele não ficou se lamentando. Por que eu fui jogado nesse poço? Literalmente no fundo do poço. Mas Jeremias diz assim, porque Deus está comigo como um poderoso guerreiro. Mesmo num aparente fracasso, mesmo numa aparente derrota, mesmo numa aparente humilhação, ele dizia, Deus está comigo como um poderoso guerreiro. Porque, querido, a nossa tendência é murmurar, sim ou não? Até um calorzinho que faz a gente reclama, palmas quentes. Tem até uma página, é o terra quente, né? Um negócio assim. Se chove a gente reclama, se faz sol a gente reclama. A gente murmura. O Salmo 73, não precisa abrir, porque eu sei que você conhece. Salmo 73 mostra justamente quando uma pessoa, ela cai em si. Porque o salmista diz assim, Deus é bom para com Israel. Quanto a mim, quase que os meus pés escorregaram. Por que o salmista diz isso? Deus é bom para Israel, mas quanto a mim, quase os meus pés se escorregaram. Por quê? Porque eu olhava a vida do ímpio.
eles não têm problema, eles não servem a Deus e eles são sadios, eles têm alegria em casa, eles têm festa, e eu sirvo a Deus e vivo numa situação difícil. Aí no versículo 17, ele diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus e pude compreender. O que o salmista está dizendo? Quando eu entrei no santuário e passei a ter intimidade com Deus, eu percebi o outro lado da história. Ele começa então, o Salmo 73, do versículo 1 ao 16, é uma oração de lamento, é uma oração de questionamento, é uma oração de lamúria. Mas quando no versículo 17, quando ele entra no santuário e a glória de Deus é revelada a ele, ele muda a sua oração. Aquilo que antes o entristecia, aquilo que antes o jogava para baixo, agora o ambiente nas suas emoções, na sua alma, é mudado. O nosso Deus é um Deus que muda tempo e estações. E quando entramos em comunhão, quando entramos em intimidade com Ele, a sua oração muda. Ele pede perdão, diz: Senhor, eu estava como um animal irracional, eu não tinha percebido que a tua misericórdia, ele muda totalmente a oração. Quando você vê um crente reclamando, é porque falta intimidade com Deus, é porque falta vida com Deus, porque nós temos que agradecer. Aliás, Tiago no capítulo 1, ele diz assim: irmãos, alegrai-vos o passardes por várias provações. Você não gosta de passar por provação, quem gosta? Ninguém, né? Ninguém gosta. Mas Tiago diz assim: alegrai-vos quando passardes por várias, não é uma, não duas, não três, várias provações. Por quê? Porque a provação, ela tende a nos moldar. A provação não só nos molda, mas nos transforma. Às vezes o ambiente exterior não muda nada, mas quando eu entendo o propósito de Deus, o ambiente no meu interior é transformado, é mudado. O ambiente no meu interior, no meu coração, na minha alma, é totalmente transformado. O apóstolo Paulo escreve em 1 ou 2 Coríntios 3,18, ele diz que quando a glória de Deus vem, e reflete em nós como espelho, nós somos transformados de glória em glória. Porque a intimidade, quando eu entro em intimidade com Deus, a minha vida é transformada. Por isso que Jesus, ele dá um segredo da oração. Ele diz assim: tu quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta, e teu pai, e ali você vai orar a teu pai, e o teu pai que te vê em secreto vai o quê? Te recompensar em público. Esse em público eu estou aumentando, eu estou colocando por minha conta. Mas é isso que Jesus está dizendo: teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Por que a oração gera intimidade? Para você ter intimidade com alguém, primeiro você tem que se relacionar com essa pessoa, sim ou não? E para você se relacionar com uma pessoa, você tem que conhecer essa pessoa. Você não se relaciona com alguém que você não conhece. Você já pegou elevador com um desconhecido? Parece que trava, né? Não anda, não sobe, não desce. Bom dia, boa tarde, você olha para cima, para baixo, de lado, não tem assunto. Está chovendo? Não. Está sol? Tá. É aquele negócio sem graça. Tem muita gente que é assim com Deus. Não consegue orar meia hora. Não consegue parar meia hora para falar com Deus. Por quê? Primeiro porque não tem intimidade. E não tem intimidade porque não tem relacionamento. E não tem relacionamento porque não conhece. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A vida cristã, ela é processual.
A fé, ela me capacita a entrar no sobrenatural, a conquistar. Mas a glória, ela me conquista. A fé me leva a conquistar coisas, mas a glória me conquista. Por isso que Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória. Cada vez que eu me deparo com a glória de Deus, menos de mim eu terei. Menos de mim irá evidenciar. Mas quando eu me deparo com a presença, com a glória, mais de Deus eu terei e menos de mim. Por isso que a intimidade com Deus, ela é fundamental para esse tempo. Porque quando eu tenho intimidade com Deus, eu lanço raízes profundas. Raízes que sorvem, que buscam as profundas águas do Espírito para saciar a minha alma. Por isso que Jeremias 17, me parece que versículo 8 e 9, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto aos ribeiros, que estende as suas raízes, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Porque qual o segredo? Raízes profundas. Podem vir as tempestades, podem vir os temporais, podem vir os tempos de sequidão, os anos de sequidão, mas ele não vai ficar perturbado, porque as suas raízes estão profundas. É isso que faz a diferença, é isso que esse salmista está dizendo. Por quê? Porque esse texto mostra que ele conhece a Deus. Há um anseio, há uma busca no seu coração. Tanto é que chega em algum momento da caminhada, ele bate no peito, ele ora, ele repreende a sua alma. Por que estás abatida, ó minha alma? É como que uma luta interior consigo mesmo. Porque o seu espírito sabe do relacionamento, da comunhão com Deus, mas a alma está muito volúvel. A alma, ela muitas vezes é guiada pelo que ouve, pelo que sente, pelo que vê. E ele briga consigo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele diz para si mesmo: espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Eu não sei o que você está passando. Talvez você está desanimado, talvez você está ansioso, tomado pela ansiedade, talvez você está apavorado, talvez você está triste. Mas lute com toda a força do teu ser. Se necessário for, diga para a tua alma: por que estás abatida, minha alma? Por que estás preocupada? Por que estás angustiada? Existe um Deus que pode te erguer e te levantar. Existe um Deus que pode mudar a tua história. Existe um Deus que pode te levantar, arrancar lá do fundo do poço e te erguer. Por que estás abatida? Espera em Deus. Mesmo que há momentos venha o choro, como ele mesmo diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. O choro faz parte da caminhada. As lágrimas fazem parte da caminhada. Se existirem momentos de derramar lágrimas, derrame. Se existir momentos de que alguma ansiedade queira tomar a sua alma, dirigir a sua vida, persevere e reposicione em Deus. Ore e diga: minha alma, existe um Deus que pode mudar, que pode te levantar, que pode te revigorar. Existe um Deus. Por que a intimidade com Deus é importante? Porque ela vai nos sustentar, vai nos suster. Tem um cântico antigo, eu quando fazia louvor, tem um trecho: solta o cabo da nau, quando pedes mais fé,
Ele ouve, mesmo sendo. Quando a mão, o teu ego sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, soltei, solta o cabo. Toma os remos nas mãos e com fé em Jesus. E aí? E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque quando nós estamos em meio às ondas, aí nós entendemos o quanto a intimidade com Deus. O apóstolo Paulo experimentou várias crises. O apóstolo Paulo experimentou várias perseguições. Mas ele disse para si mesmo: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. E a pergunta que eu faço e deixo para você esta noite: como está a sua intimidade com Deus? Responda para si mesmo, de 1 a 10, qual nota você daria se para você balizar a sua intimidade com Deus? Será que hoje você já tirou o seu tempo com Deus? Será que hoje você já parou para ler a palavra de Deus? Para meditar um pouquinho? Nós temos um inimigo muito devastador. Não é o diabo não, isso aqui, ó. E nós temos que ter cuidado, porque às vezes o nosso tempo é roubado. É tanta rede social. Deixa eu ver quantas curtidas. Tem uns até que ainda paga, né? Tem um negócio que paga, né? Para dar uma avalancada, para ganhar mais curtida. Mas, queridos, para a gente terminar, deixa eu falar algo para você. A intimidade, ela é um ingrediente necessário, básico, em qualquer relacionamento. Principalmente relacionamento com Deus. A intimidade, ela nos segura em meio à tempestade. É a voz dentro de mim que cala a minha alma. É aquilo que me arremete a fazer a vontade de Deus. É aquilo que me baliza na minha caminhada. A intimidade nos faz olhar como Ele olha, nos leva à cruz, nos faz respirar os ares dos céus. A intimidade nos traz profundas experiências em Deus. Coisas que acontecem quando há intimidade. Os medos vão embora. Eu sei em quem eu tenho crido. Os lamentos são removidos. Moisés, quando está guiando o povo pelo deserto, e aqui eu termino, que eu tinha anotado, eu não falei nada, mas eu tenho que terminar. Moisés, quando estava guiando o povo pelo deserto, e Deus disse para Moisés: Moisés, esse povo é complicado demais, esse teu povo. Moisés diz: meu não, teu. Já pensou um cara que era íntimo assim, pastor Ronaldo? Moisés, esse povo, é o teu povo, não esquece não, Deus, é teu. Aí Deus diz assim: Moisés, eu não vou no meio deste povo, porque se eu for no meio deste povo, eu vou matar este povo. Aí Moisés diz assim: não é bagunçado assim não, Deus. Moisés, eu vou mandar o anjo ir com vocês. Moisés diz: quero o anjo não. Se fosse eu e você, glória a Deus, o anjo vai junto. Mas Moisés tinha tanta experiência e intimidade com Deus, diz assim: não, Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Moisés,
ele tinha tanta intimidade que ele enfrentava Deus. Moisés tinha tanta intimidade que mesmo um cara que às vezes ficava irado, Deus diz assim: eu nunca vi um homem tão manso como Moisés. Tanta intimidade que Moisés tinha com Deus. Então, quando você tem intimidade, você tem relacionamento profundo, que faz até que Deus mude de ideia. Por isso que a oração, ela é muito importante. E não é uma oração decorada, uma oração lida, não. É uma oração que brota da alma. Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Vamos ficar de pé e abra comigo o Salmo 25. Salmo 25, 14. Aleluia. O que diz aí na sua Bíblia? Vamos falar mais forte? A intimidade do Senhor. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Esse verbo temer no hebraico, ele tem dois significados que na verdade são palavras sinônimas, que é temer, que é reverência e temerosidade. E o salmista diz que aqueles que reverenciam, aqueles que temem, será dotado, será fundamentado num conhecimento da aliança que Deus fez com ele. Dará a conhecer a sua aliança. Esse versículo fala de reverência. O que é reverência? Temor, respeito. Quando fala temor, não é medo de Deus, não, é respeito, reverência. Por que o salmista fala isso? Porque hoje a gente vive um mundo tão cibernético, virtual, que tudo que a gente faz, até a oração na intimidade, a gente quer postar na rede social para dizer que está orando. Aí coloca lá aquela contagem que eu esqueci o nome, da regressiva no celular, 10 segundos, você corre, ajoelha, depois publica, em profunda intimidade com Deus. Aí ainda recebe um comentário, né? Parabéns, que homem de Deus, que mulher de Deus. Aí Jesus diz assim: já recebeu a recompensa. Qual foi a recompensa? As curtidas e os comentários. Por isso que ele diz para os fariseus, ele diz assim: não sejais como os fariseus que oram nas praças com as mãos levantadas, a fim de quê? Serem vistos pelos homens. Aí Jesus diz assim: eles já receberam a sua recompensa. Qual foi a recompensa deles? Serem vistos pelos homens. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, teu pai que te vê no secreto vai te recompensar. Essa é a diferença de uma oração íntima com Deus. Não estou dizendo que é proibido você ir para a praça, levantar. Não, não é isso. É a motivação. Aliás, nós estamos orando todo dia ali de frente aos hospitais, com as mãos levantadas no meio da rua, pelos enfermos. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está falando da motivação de você ir para a praça e vestir um pano de saco, jogar cinza na cabeça e dizer: estou orando, gente, tira foto, publique, para ver quantas curtidas eu vou ter. Não é isso. Jesus diz: já recebeu a recompensa, 40 curtidas, beleza, vai para casa. Teu pai que te vê em secreto vai te recompensar.
A intimidade faz toda a diferença. A intimidade nos revela o caráter de Deus. A intimidade nos revela coisas que a religião não mostra. A intimidade nos traz a presença de Deus. Amém? Quantos querem falar, Senhor, quero ser íntimo teu? Porque quando eu sou íntimo, não há tempestades, não há tribulações, não há nenhum vento que vá me tirar da tua presença. Amém? Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar, vamos fazer dessa canção a nossa oração. Depois nós vamos juntos orar e você vai tirar uns minutos para falar com o seu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Aleluia, aleluia. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Erga suas mãos e diga: vitorioso, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, Teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada. aleluia, aleluia, Eu te adorarei. aleluia. Erga a tua mão aos céus e declare: oh! Muralhas vão estremecer. Aleluia, Cadeias irão se romper enquanto adoramos. Erga a tua mão de todo o teu coração, declare: vitorioso, aleluia, vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável. aleluia, aleluia. Eu gostaria que você colocasse a sua mão sobre o teu coração agora. Feche os teus olhos, você e Deus. Você e Deus. Põe a mão sobre o teu peito, sobre o teu coração e peça a Ele: Pai, me leva à sala do trono. Me leva, amado Espírito Santo, a uma intimidade profunda contigo, Senhor. Que haja um anseio, que haja uma busca, que haja um desejo no meu coração pela a tua doce voz, pela tua presença, Espírito Santo. Fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele, clame a Ele nesta noite, fale com Ele nesta noite. Diga: Espírito Santo, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha vida, amado Espírito,
Clame a Ele nesta noite. Clame a Ele nesta noite. Clame a Ele nesta noite. Diga: Espírito Santo, vem sobre mim. Toma-me em tuas mãos. Toma-me em tua presença. Toma-me em tua presença. Amado, amado Espírito Santo, em nome de Jesus, revigora minha alma, revigora minha fé, revigora, meu Deus, a minha vida. Meu Pai, que a tua presença venha, que o teu Espírito venha, que a tua graça e a tua misericórdia venha sobre mim. Amado, doce, glorioso, majestoso Espírito Santo de Deus, toma a tua igreja nas tuas mãos. Meu Deus, que lancemos raízes para baixo, que lancemos raízes profundas em Ti, que lancemos raízes profundas em Deus, e que possamos, meu Deus, experimentar da tua misericórdia, experimentar a tua presença, experimentar do teu socorro, viver, meu Deus, a glória do Senhor aqui na terra, em nome de Jesus. Aleluia. Poderoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos: poderoso és, glorioso. Quero ouvir sua igreja. Vitorioso é Na tempestade, aleluia, teu nome, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome muda. diga mais uma vez: vitorioso, Vitor na tempestade, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está.